Oi gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindos, bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre os fatos históricos que estiveram na terceira temporada de Pose. Sim gente, porque são muitos acontecimentos, muitas coisas incríveis que a produção trouxe aí pra criar essa série. Eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre os fatos históricos da segunda temporada, então eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir. E caso você ainda não tenha assistido a série, vale super a pena conferir esses fatos que eu vou comentar aqui, porque você vai ter uma outra visão da série e é um pouquinho de spoiler, mas vale super a pena. Então já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho também, já deixar o seu like pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? Agora coloca a peruca e vem comigo! A primeira coisa que eu vou citar é o que acontece no primeiro minuto do primeiro episódio dessa nova temporada, que é o fechamento do clube de sexo onde a Elektra trabalhava como dominatrix. A gente já tinha visto esse clube aí, o ambiente lá dentro, ela trabalhando principalmente, mas esse clube Hellfire Club, ele realmente existiu, assim como outros clubes de sexo ali naquela mesma região. Ele inaugurou mais ou menos no final da década de 70, início da década de 80, e provavelmente o Hellfire era um dos mais conhecidos. Ele foi fechado em 1994 devido a um relatório que falava sobre a suspeita da disseminação do HIV. Então por isso que aconteceu essa batida policial aí que a gente vê nesse primeiro episódio e esse fechamento desse clube e também dos outros que estavam ali próximo a ele. Um outro acontecimento que a gente vê logo aí no início dessa temporada é a perseguição ao ex-jogador de futebol americano, O.J. Simpson, por ele ser suspeito de ter matado a facadas a ex-mulher dele, Nicole Brown, e o amigo dela, Ron Goldman, na casa dela. Ele foi perseguido, isso realmente foi televisionado dessa forma, muita gente parou o que estava fazendo para assistir essa perseguição, só que na época ele foi absolvido desse crime. Ele foi considerado como inocente, só que muitos anos depois ele foi condenado a outros crimes que ele cometeu. Então muita gente revisitou o que tinha acontecido lá em 1994 para ver se realmente ele era inocente ou culpado. Esse crime e um pouco da vida do O.J. Simpson virou série, virou filme também, tem muita coisa feita a partir do que aconteceu na vida dele. Então se você quiser procurar aí para saber um pouco mais do que aconteceu de fato, vale super a pena. Eu acho que na Netflix tem uma série que fala sobre esse caso. No episódio 2 a gente vê como a Angel e a Lulu estão ficando devido ao uso do crack, né, que elas acabaram se viciando. Numa conversa ali elas falam sobre a UCLA e a ACLU, que a Lulu confunde ali. Ela fala que vai procurar o CLA, procurar ajuda, né, pra se livrar do vício do crack, mas na verdade ela quis dizer ACLU, que é a União Americana pela Liberdades Civis, lá nos Estados Unidos. E essa ONG, ela defende e preserva os direitos das liberdades individuais nos Estados Unidos. Mas vale super a pena aqui falar sobre uma coisa. Ela confundiu com a UCLA, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles. A Universidade da Califórnia, a UCLA, tem um instituto que se volta para a saúde, principalmente para a AIDS, e esse instituto foi responsável por diversos estudos, diversas descobertas, tanto contágio do vírus HIV, quanto também na evolução do vírus dentro do corpo humano e também no tratamento do vírus. Então eu achei legal que dessa forma engraçada, digamos assim, nessa conversa, sem muita pretensão, eles terem incluído tanto essa ONG que trabalhava com pessoas pelos direitos civis das pessoas, pela liberdade civil, e também trazer também essa instituição aí que foi importante para a descoberta e pro tratamento do vírus HIV também. Uma coisa legal dessa temporada é que eles foram mais objetivos em determinadas histórias, como por exemplo a história do Pretel com a família, dele voltar para casa, né? E também a história da Elektra, mostrou ali como ela saiu de casa, como ela começou a lutar, começou a se prostituir para poder de fato se tornar a Elektra que a gente conheceu, que a gente começou a amar. Eu gostei muito de ter feito essa volta aí a 1978, que foi esse início dela fazendo os programas lá no
Utopia. Então foi muito importante pra gente também ver como ela começou na prostituição, buscou outras formas e no terceiro episódio a gente já vê ela ali com um novo negócio, que é um negócio de telesexo. Isso foi um negócio muito querido, digamos assim, na década de 90, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também existiam alguns números que começavam com 0900 que as pessoas ligavam pra, de fato, ter esse serviço de telesexo, gente. Porque muita gente não tinha internet naquela época, né? Então era uma coisa muito procurada pra serviços de prazer. Mas depois de um tempo, né, o governo decidiu extinguir esses números 0900 e o telesexo também parou de funcionar. Mas é bom ver uma vertente aí do que a Elektra buscou pra poder ganhar o seu dinheiro de forma, digamos que justa, né? Porque ela não tava fazendo mal a ninguém. Outra coisa legal, ainda falando sobre a Elektra, os policiais visitaram, né, a empresa dela lá falando sobre telesexo. Mas uma coisa legal que eu gostei de ver a produção se preocupar é voltar à história do cadáver no armário dela. Eu já falei aqui no outro vídeo que, na verdade, esse cadáver escondido foi no armário de uma drag queen super famosa, mas esse cadáver, na vida real, ele só foi achado 15 anos depois de que ele foi escondido lá, após a morte dessa drag queen. Lá na série, eles tentaram não abandonar essa história pra, na minha visão, como se a Elektra ainda corre risco de alguma forma por causa desse corpo e ela não tá 100% a salvo de ser descoberta, sabe? Eu acho que eles trouxeram essa visão pra série pra não abandonar de alguma forma essa história. O que aconteceu depois, eles esconderam na casa dos evangelistas, ok, mas a gente não sabe o que de fato aconteceu, então a gente não sabe se eles dariam uma continuidade a essa história, se seria achado, mas vale você saber que na vida real o corpo verdadeiro só foi descoberto após a morte da drag queen. Bom, eu acho que nessa temporada os principais personagens foram o Preytel, as dores que ele estava sentindo, a forma com que ele estava agindo com a doença, como ele estava se perdendo no álcool, e também a Elektra. Pra mim, esses dois foram os principais personagens dessa temporada, dessa terceira temporada. E ainda voltando, falando sobre a riqueza, né, sobre a Elektra ter conseguido aí uma nova forma de ganhar dinheiro, de se tornar uma mulher rica, poderosa, poder esbanjar essa riqueza. A gente viu ali ela comendo caviar, indo num clube tomar champanhe com uma amiga. Uma coisa bem legal, que não é um fato, mas que é uma obra de arte de fato, é eles trazerem um quadro do Basquiat pra dentro da casa dela, pra sala de jantar dela. Aquele quadro ali que tem o nome de Eyes and Eggs, que foi feito em 1983 pelo Basquiat. Eles não trouxeram uma história aí pra falar sobre, mas eu acho que é muito legal ver que eles se preocuparam em trazer um artista que estava fazendo muito sucesso na época, que era daquele lugar onde a série se passa, e eles trazendo esse quadro pra dentro. Esse quadro é considerado um dos mais baratos, digamos assim, do Basquiat, por ele não ser muito trabalhado, não tem aquela característica marcante do Basquiat. Tem, de fato, porque é uma pintura dele, mas não tem muitos elementos como ele costuma fazer, uma coisa mais caótica nos quadros dele. Gostei de trazerem isso para mostrar a riqueza, o apreço da Elektra pela arte, pela riqueza, pela glória, digamos assim, que a gente sabe desde a primeira temporada, desde o primeiro e segundo, que ela tem essa visão de ser uma mulher rica e de fazer tudo para conseguir chegar lá. Mas lá pro final do quarto episódio, uma coisa bem rapidinha, que nem dá pra catar muito direito, é eles comentando na mesa de jantar sobre a Lisa Lopes. É uma rapper que fez parte do grupo TLC, né? E ela ficou muito famosa. Eles comentam que ela botou fogo nas coisas do marido. Isso de fato aconteceu também. Ela era muito famosa na época. Ela estava num relacionamento com o jogador de futebol americano chamado Andre Rison, ou Andre Rison, não sei o nome. Lá em 1994, eles viviam um relacionamento, viviam na mesma casa. E ela, como forma de se vingar dele por conta dos maus tratos que ela sofria na mão dele, por conta de algumas coisas que ele fazia
fazia com ela, que ele era abusivo dentro do relacionamento, ela pegou as coisas dele, juntou e tacou fogo. Não era pra pegar fogo na casa inteira, como pegou, né, como de fato aconteceu na vida real, mas ela falou que era pra jogar fogo só nos tênis dele, que eram muito caros. Esse caso ficou muito conhecido também, ficou muito falado, ela foi presa por conta disso, mas mesmo assim ela continuou muito famosa, continuou o trabalho dela aí na música como rapper. Uma coisa muito legal que eu gosto muito de ver na série é mostrar a evolução e o surgimento de novos tratamentos pro vírus HIV durante os anos que vão se passando na série. Como eu falei, o Purtell ele ficou muito mal, ele se afogou, se afundou no álcool e ele não viu uma saída pra doença dele, de como ele estava se sentindo. Em 1994 surgiu um novo tratamento, né, os coquetéis com inibidores de protease, que a série trouxe isso, que foi como se eles tivessem descoberto a cura. Eles realmente pensaram que esse novo tratamento seria a cura para AIDS, mas na verdade ele de fato melhorava e muito a saúde dos pacientes, a saúde de quem estava com o vírus HIV. Então eu gostei muito de ver isso sendo abordado dentro da temporada, porque eles sempre falaram do AZT, que o AZT causava muitos danos ao organismo dos pacientes, né, que a gente viu a Blanca e o Purtell também usando, e mostrar aí a introdução desse novo tratamento com esses antirretrovirais, mostrar a melhoria também nos medicamentos, a evolução da medicina nesse sentido, porque eu acho que é muito importante não só falar sobre o sofrimento desses personagens. Bom, mas aí, ainda falando sobre esses novos medicamentos, o Purtell e a Blanca começaram a utilizar esses novos medicamentos, eles e o Christopher ali lutando para entrarem nos testes para esses novos medicamentos, e se deram protestos por conta disso. Eles fizeram um protesto ali em frente ao hospital, se não me engano, eu acho que ali era o hospital. Vale falar que aconteceram muitos protestos no ano de 1994, desde o início, porque esses testes estavam acontecendo, mas estavam acontecendo apenas em algumas pessoas, que eram homens brancos cisgêneros. Então, não era um teste numa população completa, né? Não era um teste com pessoas diversas. Então, eles lutaram por isso. O ACT UP esteve aí atrás, por trás, pela frente, pelos lados desses protestos, para poder fazer a inclusão das pessoas nesses testes, para que os estudos fossem melhor feitos, sabe? Fossem mais completos. E aí esses protestos se deram tanto pelo teste, mas também pelo corte no financiamento dos estudos do vírus HIV e da AIDS. Que naquele ano estava entrando um novo prefeito, Rudolph Giuliani, que ele queria eliminar a divisão de serviços da AIDS. Essa divisão aí fornecia serviços de aconselhamento às pessoas que estavam com o vírus. Então ele queria acabar com os estudos, ele queria acabar com o financiamento, e esses protestos se deram por conta disso, para lutar pelos direitos, porque eles precisavam que os estudos continuassem e que a evolução desses medicamentos também continuasse. Além da gente ver aí o Purtell se despedindo, se sentindo mal por conta da doença, a gente vê ele se preparando de fato para ir embora, para deixar a vida, porque ele começa a construir uma colcha ali de memórias, onde ele bota o nome dele, bota falas que ele fala ali no início de cada episódio, e também bota o ano de nascimento, e também colocaria o ano de morte. Vale citar que essa ideia de criar essa colcha, esse painel, vem de um projeto que é um memorial para as pessoas que morreram devido à AIDS, e buscava juntar numa enorme colcha de retalhos esses painéis, esses memoriais a essas pessoas. Então, ou a pessoa criava o seu próprio, ou algum familiar levava a colcha para fazer esse memorial. Muitos outros artistas também foram homenageados nesse grande painel, que hoje, até 2020 pelo menos, a maior arte comunitária do mundo, com diversos nomes, diversas memórias, diversas fotos de diversas pessoas e também de muitos artistas. Ele também fala, ao mesmo tempo que ele fala sobre a construção dessa colcha, quando ele tá no hospital, ele mostra ali o tecido de lantejoulas, né, de paetês para Blanca, e ele fala que ele queria a colcha dele mais brilhante que a do Sylvester. Sylvester, se você não conhece, é um cantor que ficou muito conhecido, principalmente pela música You Make Me Feel. E ele era um artista preto, LGBTQ, que se montava também de drag queen, e ficou muito famoso naquela época, e também morreu devido à AIDS. Então gostei muito deles terem feito essa homenagem de alguma forma, e terem falado também sobre esse projeto, sobre esse memorial a essas vítimas do vírus HIV e da AIDS.
Bom, a série tem um salto aí entre os anos de 1994. No último episódio ela já passa para 1996 e mostra a continuidade de alguns protestos, né, devido ao não financiamento e também da vontade do prefeito, do atual prefeito lá naquela época, querer acabar com os projetos, né, que faziam um trabalho de ajudar as pessoas, de estudar mais sobre o vírus. Então, teve uma continuidade. Eu disse, em 1994 tiveram muitos protestos, mas outros protestos também aconteceram após isso, porque foi uma luta muito grande para que os estudos sobre a AIDS, sobre o HIV, eles continuassem e que esses estudos fossem bem feitos, sabe? Então a ACT UP, ele organizou também esse protesto que a gente vê acontecendo no episódio 8, onde as pessoas levam as cinzas dos seus entes queridos e jogam na porta da prefeitura. E também tem aquela imagem da gente ver um corpo sendo levado lá para dentro. Isso aconteceu diversas vezes. Não só o corpo, mas também vários caixões fictícios para poder simbolizar que os nossos mortos estão aqui porque vocês estão fazendo o que estão deixando eles morrerem. Vocês não estão se preocupando com eles. Então é mais um protesto que aconteceu, dentre muitos outros. O ACT UP esteve à frente, como eu já disse no outro vídeo, de diversos protestos, pequenos e grandes, invasão, presença, grito, luta. Então eles marcaram muita presença e continuam fazendo esse trabalho de desmistificar a AIDS, de conscientizar as pessoas. Eles lutaram pela inclusão da educação sexual em escolas públicas, também a inclusão de mulheres nesses testes dos medicamentos contra o vírus HIV. São atitudes, são ações muito importantes. E esse protesto, né, mais especificamente, aconteceu em outubro de 1996. Eu achei uma imagem na internet que mostra aí as pessoas se organizando para fazer esse protesto e também invadindo lá a prefeitura, jogando as cinzas. Então é bom saber que a gente consegue encontrar vídeos reais daqueles momentos e também que a série traga esses momentos acontecendo para que a gente conheça, para que a gente lembre quem esteve presente lá, para quem viveu aqueles momentos que foram muito importantes para a luta da comunidade principalmente. E claro, a série termina aí com as meninas tendo mais um momento entre elas, né? Uma coisa bem Sex and the City, como elas conversaram ali, porque o filme foi lançado em 1998, então tem mais essa passagem de tempo. Eu gosto muito, eu também gostei muito de como elas estavam na temporada anterior, naquele momento em que elas viajaram todas juntas. Infelizmente a Candy já não estava mais, porém a série se finaliza mostrando as vitórias, as conquistas, as dores, e infelizmente ela acaba de vez. Raytel também deixa aí os amigos, ele acaba morrendo, ele se entrega porque ele deu os medicamentos dele pro namorado, né, pro Rick poder se sentir melhor, poder se salvar. Mais uma temporada que foi incrível pra mim, de Pose. Essa série foi incrível, eu não gostaria que terminasse, mas eu entendia o que a produção quis fazer, a direção quis fazer de vamos finalizar essa história, mas ela não acaba aqui. Mostramos o que aconteceu durante muitos anos, mostramos a luta desses personagens, mostramos a vitória desses personagens, então mostra o quão as pessoas trans, principalmente, as mulheres trans principalmente, e aquelas pessoas que viviam no ballroom poderiam evoluir naquela época, poderiam construir um futuro fora da marginalidade, digamos assim. Obviamente a gente vê a House of Evangelista continuando, ramificando, tendo novos filhos, e eu gosto muito de ver a continuidade disso, porque ao mesmo tempo que eles evoluíram, a principal personagem, que é a Blanca, ela manteve o sentido de família, de comunidade, e se manteve dentro dos balls também. Então eu fico muito feliz de ver isso, fico muito feliz de ver toda essa representatividade, toda essa série, e eu espero que você também tenha gostado. Se você não assistiu, vai assistir agora com esses fatos que eu já te contei aqui e muitas outras coisas que acontecem e que foram incríveis dentro dessa nova temporada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual é o seu personagem preferido, qual o acontecimento, qual o fato histórico preferido que você viu a série abordando. Beijos! Não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? @CurtiNegra, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tchau! Até o próximo vídeo!